Olá, gente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre IPO. O que é isso? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre abertura de capital. As empresas abrem o capital para conseguir mais recursos, recursos que são investidos na própria empresa para ela crescer, comprar concorrentes, etc. Por exemplo, Bill Gates, ele é o homem mais rico do mundo. E ele criou uma empresa e é dono apenas de 11% das ações dessa empresa. Teoricamente, ele poderia ser dono de 100% da empresa, mas a empresa seria uma empresa na garagem do pai dele. Na hora que ele foi para a bolsa, captou recursos, a Microsoft veio a ser o que ela é hoje, uma empresa mundial em que o seu sistema operacional é instalado em 8 de cada 10 computadores. Então, é melhor ser dono de uma parte menor de uma grande empresa do que ser dono sozinho de uma pequena empresa. Quando o empresário necessita de recursos, pode bater na porta do banco e pedir um empréstimo ou arranjar novos sócios. O IPO é o processo de conseguir novos sócios. E como é que o empresário faz isso? Ele vai colocar as ações da sua empresa à venda. E com esse recurso, como eu falei, vai ampliar o seu negócio. Para colocar essas ações à venda, ele vai contratar ou um banco de investimento, ou uma corretora, ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Lembrando que um banco múltiplo, ele pode ter também a carteira de investimentos. Então vamos supor que uma empresa, uma construtora, por exemplo, contrata um banco de investimentos, tá? Então contratou um banco de investimento que vai fazer uma avaliação, processo de valuation, de precificar a empresa. Essa construtora vale 500 milhões de reais, por exemplo, e vai se colocar à venda 500 mil ações, tá? E aí tem-se o processo de venda dessas ações para futuro investimento no negócio, tá? Esse é o processo de IPO. É um processo antes da bolsa, é um mercado primário. Os recursos captados no IPO serão investidos na empresa. A bolsa é um mercado secundário. Se eu vendo as minhas ações na bolsa, o recurso, o dinheiro das ações vai para o meu bolso e não para a empresa. Então, como é que é feito esse processo? O banco faz um estudo e determina o valor da ação. Ele pode trabalhar sobre um regime chamado de garantia firme. Isso cai em prova, tá, gente? O que é o regime de garantia firme? O banco garante à empresa, ao empresário, o dono da construtora, do meu exemplo, que vai pagar R$ 20, por exemplo, por ação. Ele coloca as ações à venda, se não tiver público comprador, ele faz a aquisição e garante esse preço de R$ 20. O nome desse processo é de garantia firme. O mais comum, no entanto, é o processo de venda. Esse processo de venda a gente chama de underwriting, ou em português, processo de subscrição. Então, eu falei sobre o underwriting, a subscrição de garantia firme. Falando agora sobre a subscrição de melhores esforços. O banco coloca as ações à venda e faz o melhor para vendê-las, mas não garante nenhum valor específico, nem a quantidade de venda lá das ações, tá? Então, normalmente se faz uma espécie de leilão, um processo chamado de book building, onde os diversos parceiros do banco coordenador da oferta pública, chamado o pool de instituições, vai ofertar lá para os seus clientes. Por exemplo, o gerente do meu banco me liga, fala sobre um IPO e pergunta se eu quero reservar algumas ações. Então, esse processo de book building tem uma data, tá? Então, eu tenho até o dia 20 de junho, por exemplo, para aderir a essa oferta. E eu posso fazer dois tipos de ordens. Ou dar uma ordem a mercado, em que dentro da documentação do IPO, dentro do prospecto, tem um valor mínimo, por exemplo, R$ 17,00 e máximo que a ação vai ser vendida R$ 23. Então, eu sei que a ação vai ser vendida entre R$ 17 e R$ 23,00. Quando eu dou uma ordem a mercado, o valor que for determinado lá pela oferta e demanda é o valor que eu vou pagar. Ou eu posso dar uma ordem limitada. Na ordem limitada, logicamente, eu vou limitar o valor máximo. Eu digo, eu pago até R$ 19,00 por ação. Então, se a ação sair a R$ 20,00,
eu não vou adquirir nenhuma ação. E assim é o processo. Acontece às vezes de mais pessoas quererem comprar do que ações disponíveis no mercado. Então, se tem mais gente comprando do que ações disponíveis, o primeiro ponto é que a ação vai chegar no seu valor máximo. E o segundo é que vai haver um rateio, um processo para equilibrar, já que não vai dar para todo mundo, se estabelece um critério lá de divisão. Quem queria 20 mil reais só vai comprar 5 mil, ou o máximo é 8 mil reais por pessoa. Enfim, esses critérios são definidos e quando não dá para todo mundo, tem então o rateio, que é outro ponto que cai na prova, tá, pessoal? Então, o nome do processo é Book Building, os regimes são ou melhores esforços ou garantia firme. E quando tem mais gente querendo comprar do que ações disponíveis, vem o rateio. Normalmente, só por curiosidade, quando tem um rateio, as ações tendem a subir. O rateio mostra que tem uma demanda grande por essas ações e quando as ações vão para a bolsa, que é um mercado secundário, elas tendem a subir. Então, tem uma data limite lá no processo de book building em que as pessoas fazem a adesão lá no IPO. Lembrando que IPO, gente, é a sigla de Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial. Talvez em português seja mais fácil, OPI, Oferta Pública Inicial. É a primeira vez, repito, que uma empresa coloca suas ações à venda. Não sei se falei rápido, não sei se eu fui claro, então fico disponível, gente, para tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para perguntar aqui embaixo. Até a próxima.